Olá, como estão todos? Olá, como estão todos? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Ariane Canavati, estarei com vocês hoje, tá bom? Então vamos ver qual é a nossa aula de hoje? Vejamos aqui a nossa aula 184, língua espanhola, preposiciones e locuciones. Então nós vamos trabalhar aqui gramática, né? Essa classe de palavras que também existe na nossa língua portuguesa, tudo bem? Vamos iniciar falando um pouquinho sobre as preposiciones, tá certo? Vejamos aqui, olha só, estou mostrando aí para vocês algumas preposições que existem aqui na língua espanhola, para, según, contra, a, entre outras, que em outro momento a gente vai listar muito bem, mas são essas que vamos trabalhar hoje, tudo bem? Então vamos ver uma definição do que é uma preposição. Vejamos aqui que é preposição, palavra invariable que se utiliza para establecer uma relação de dependência entre duas ou mais palavras. La que sigue a la preposición funciona como complemento. El tipo de relación que se establece varia según la preposición. Então aqui a gente está dando uma definição do que é uma preposição. Nós estamos vendo que a preposição é uma palavra invariável, então ela não varia, tá bom? E ela é utilizada para estabelecer uma relação de dependência entre duas ou mais palavras. E aqui a gente está observando que a palavra que segue a preposição funciona como complemento, tá bom? E nós temos aqui que em espanhol há 23 preposições. Então aqui a gente está dando no número exato para vocês de quantas preposições existem na língua espanhola. São 23 preposições. Lembrando a vocês que essa classe de palavras existe na nossa língua portuguesa, tem a mesma função, tá bom? Então eu estou apresentando aqui para vocês as preposições, as 23 preposições existentes. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, excepto, hacia, hasta, mediante, para, por, salvo, según, sin, sobre, tras, versus, via. Aqui nós temos então, como eu falei para vocês, as 23 preposições existentes. Nós temos também na nossa língua portuguesa, ante, bajo, cabe, também nós temos com, que é a nossa preposição com, contra, de, temos na nossa língua portuguesa, todas essas nós temos. Hasta, para vocês entenderem, significa até, tá bom? E as outras têm quase o mesmo significado, não vou aqui me estender em estar traduzindo para vocês. O interessante é que durante os usos das preposições vocês consigam empregar de forma correta, tudo bem? Então eu vou novamente, para vocês terem um tempo aí de também anotar, repetir cada preposição, tá bom? E aí eu quero que vocês observem também que a preposição, ela sozinha, se nós formos colocar sem nenhum contexto, a gente não vai compreender o que ela significa. Ela tem que estar aí entre palavras, estabelecendo uma conexão, assim como na língua portuguesa. Se eu colocar somente a preposição a, não tem sentido nenhum, assim como na língua espanhola, né? Se eu colocar aqui a preposição sobre, nós temos na nossa língua portuguesa, mas sobre o quê, né? Então ela tem que estar, o livro está sobre a mesa. Nós estamos entendendo agora o sentido dessa preposição, tá bom? Então, repetindo novamente, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, excepto, hacia, hasta, mediante, para, por, salvo, según, sin, sobre, tras, versus, via, tá certo?
Vamos praticar um pouquinho? Vamos ver essas preposições empregadas em algumas frases, para você ver que quando elas estão sendo utilizadas num determinado contexto, elas fazem sentido? Eu tenho algumas frases aí para vocês, vamos observar e vamos completar aqui essas frases com as preposições que nós acabamos de estudar, observar aqui e ler. Então, olha só, lo encontraram borracho. Estou falando que o encontraram bêbado. E aqui eu estou dizendo o local que ele foi encontrado. Onde é que ele foi encontrado? La calle. Como é que eu poderia falar o encontraram na rua? Nós temos a preposição, ó. Lo encontraram borracho en la calle, né? O encontraram bêbado na rua. Estava. Aqui eu estou dizendo que ele estava aqui desnorteado, sem consciência, né? Então eu coloco aqui, ó, sem conhecimento. Esse sim significa o quê? Vou colocar aqui para vocês, sem, tá bom? Então, lo encontraram borracho em la calle, estava sem conhecimento. Estudamos aqui, estamos empregando duas preposições, tá certo? Lembrando a vocês que em português nós temos, né, na, no, né? Em espanhol nós temos combinações, tá bom? Então aqui, ó, em lá, esse em lá significa o nosso na, tá bom? Se eu colocasse en él, seria o quê? O nosso no, tá certo? Então temos combinações de preposição com artigo. Temos a segunda, silobas, aí nós temos a preposição a aqui. Por quê? Nós já estudamos em um outro período, em uma outra série, o uso de perífrase de futuro, ir mais a mais infinitivo. Então, eu estou falando o quê? Se tu vais fazer, né? Então, eu tenho esse ir mais a mais infinitivo e sempre que eu utilizo o verbo ir mais algum verbo, né? Eu tenho que ter essa preposição a entre os dois, tá bom? Um verbo no infinitivo, tá certo? Aqui eu vou colocando o verbo hacer, o verbo fazer. Se tu vais fazer, hazlo, aqui eu tô dizendo faça-lo, né? Com ganas, tá bom? Eu tô falando se você vai fazer alguma coisa aqui, né? Que você faça com vontade. Ganas significa vontade, tá certo? E esse com, como vocês já estão observando, é a nossa preposição com da língua portuguesa. Nós temos a próxima, que é visitou, né? Aqui eu tô dizendo visitou, e se você visita algo ou alguém, né? Então, normalmente, depois do verbo visitar, em espanhol, nós utilizamos a preposição a. Visitou a sua abuela Laura, visitou a sua avó Laura por su cumpleaños. Aqui eu estou falando que alguém visitou a sua avó Laura pelo seu aniversário, né? A causa aqui é o quê? Cumpleaños, aniversário, tá certo? Temos a próxima. Prometi que el secreto deveria quedar. Aqui eu estou dizendo o quê? Que eu prometi que o segredo deveria ficar, olha só, nosotros é nós. Eu estou dizendo que o segredo deveria ficar entre nosotros. Temos também essa preposição em língua portuguesa, mesma tradução, tá certo? Prometi que o segredo deveria ficar entre nós. Temos a nossa próxima. Dijo, disse, tá certo? Ante la corte, que era um homem justo. Aqui esse ante, eu poderia dizer que é o nosso diante, né? Disse, dijo, ante la corte, disse ante a corte, que era um homem justo, né? Aí você pode observar, né? E comprovar o que eu falei para você,
que as preposições, elas fazem aí uma relação entre uma ou outras ou mais palavras. Ela sozinha, ela não tem significado, ela não tem sentido, né? Significado é sentido, né? E nós temos também essa classe gramatical na nossa língua portuguesa, tá certo? Nós vimos então as preposições e vamos seguir, porque também temos as locuções prepositivas. Vejamos aqui, locuções prepositivas. Eu tenho um exemplo de algumas locuções prepositivas, como por exemplo, la luna gira alrededor de la tierra. Observem que eu estou falando que a lua gira ao redor. Esse alrededor é uma locução prepositiva. Lembrando que locuções prepositivas também temos na nossa língua portuguesa. Alrededor significa o quê? Ao redor, tá certo? Temos uma outra? Temos sim. Observem aqui mais um exemplo. La madre decía al niño, ven más cerca de mí, cariño mío, né? Então, cerca de significa o quê? Perto, perto de. E a mãe dizia ao filho, né? Vem mais perto de mim, carinho, né? Então, cerca de é uma locução prepositiva. Tudo bem? Então, vamos a uma definição do que seria uma locução prepositiva. Temos aqui, las locuciones prepositivas son agrupaciones permanentes de palabras que adquieren el significado y el funcionamiento gramatical de las preposiciones. Então, a gente está vendo aqui que as locuções prepositivas são agrupações permanentes, tudo bem? De palavras que adquirem o significado e o funcionamento, né, a função gramatical das preposições. Aqui, seguindo, nós temos as locuções prepositivas, podem estar compostas por uma ou duas preposições. Então, as locuções prepositivas, elas podem estar compostas por uma ou duas preposições. Ou também por outras palavras como substantivos, adjetivos e advérbios, né? Então, a gente está vendo que além da locução prepositiva, ela pode ser composta por uma ou duas preposições, temos também que ela pode ser composta por um substantivo, né? Por um adjetivo, né? Ou um advérbio. Aí nós temos aqui, na sequência, que apesar dessa combinação, o último elemento deve ser uma preposição, né? Substantivo mais preposição, adjetivo mais preposição e sucessivamente. Temos aqui exemplos de locuções prepositivas. A gente só colocou algumas para vocês, que são as que são mais utilizadas. Temos aqui alguns exemplos, alguns exemplos. Aqui temos por em cima de, fuera de, então por cima de, fora de, depois de é depois de, junto a, junto, né? Cerca de, vimos que significa perto de, a favor de, em contra de, com base em, mesma tradução da língua portuguesa, tudo bem? Conforme a, em torno a, de acordo com, em relação com relação a, alrededor de. Então, a gente viu que alrededor significa ao redor de algo, né? A lo largo de, com vistas a, através de. São alguns exemplos de locuções prepositivas. Tudo bem? Vamos praticar? Vamos ver essas locuções prepositivas inseridas em frases, em orações, em algum contexto? Observe aqui, temos algumas frases. No quero entrar, eu estou falando que eu não quero entrar, né? Aqui já estou dando a dica, né? Dentro
de essa habitação. Estou falando aqui que eu não quero entrar dentro dessa habitação. Habitação nós podemos chamar de quarto, tá bom? É o nosso quarto, o nosso dormitório. Temos a segunda, tirou uma pedra, né? Então, jogou uma pedra. Ele jogou onde? Eu estou dizendo aqui, la ventana. Ventana significa janela. Então, eu poderia dizer o quê? Através de la ventana, ok? Temos a próxima. Sus notas se situam por encima de la média. Estou falando que as suas notas que a gente tem, né, de provas, estão em cima da média. E aqui eu tenho, estou muy de acordo com, vou botar bem aqui, mi madre. Então, eu estou dizendo que eu concordo, eu estou de acordo com a minha mãe. Eu concordo com a minha mãe, tá certo? Então, nós vimos aqui uma lista, né, das preposições existentes na língua espanhola, de algumas locuções prepositivas bastante utilizadas na nossa língua espanhola. E agora nós vamos treinar um pouquinho, vamos para a nossa dinâmica. Temos a nossa questão 1, completa as frases com as preposições adequadas entre parênteses. Então, você vai completar as frases com as preposições que estão entre parênteses. E tomar cuidado, porque dentro dessas preposições, a gente colocou uma sequência, uma você vai ter que descartar, não vai precisar utilizar na frase, tudo bem? Temos aí 5 frases para você fazer isso. E temos a nossa questão 2, que você vai ler o texto, tudo bem? E circular as preposições existentes nesse texto. Na nossa questão 3, nós temos que você vai ter que completar as frases com as locuções prepositivas que estão aí no quadro. Então, leiam, vejam o sentido da frase e complete com a mais adequada locução prepositiva. Boa atividade, hasta luego!
Olá, voltamos para fazermos a nossa interatividade e, consequentemente, a nossa correção das nossas questões. Eu espero aí que você que está assistindo a aula tenha conseguido realizar as questões e, se não conseguiu, não tem problema. Nós podemos realizar juntos, tranquilos, tá certo? É contanto que você tenha conseguido compreender um pouquinho sobre o que são as preposições, suas funções, como podemos empregá-las, tá certo? Vamos então à nossa questão? Na nossa questão 1, nós tínhamos aqui, completa as frases com as preposições adequadas entre parênteses. Então, eu estou pedindo para você completar as frases com as preposições adequadas entre parênteses. E aí a gente chama atenção por quê? Fíjate que para cada frase há uma preposição intrusa. Então, para você prestar atenção que para cada frase há uma preposição intrusa. Ela não deve ser utilizada. Tanto é que a gente fala recházala, né? Que é exclua. Tudo bem? Temos a letra A. Eles estão estudando. Eles estão estudando. Temos um espaço. Las ocho, outro espaço. La biblioteca, outro espaço. La escuela. E temos a preposição en, desde, de, para. Né? Então, temos aí 4 preposições, sendo que uma dessas não será utilizada. Como será que deve ter ficado essa frase? Você conseguiu? Letra B, espaço. Arreglar la casa se volvió fatigada, né? Então, eu estou dizendo, arrumar a casa, ficou, né, cansada. E se foi, espaço, dormir. Então, foi alguma coisa, dormir. Temos as preposições a, de, tras. Letra C, espaço, nuestro padre, esta semana vamos, espaço, Belém. Temos as preposições desde, a, según. Letra D, espaço, dejar el salón hermoso, pusieron el sillón, espaço, el sofá e la mesilla. Preposições en, entre, para. E letra E, nosso equipo jogou, espaço, nossa equipe jogou, el outro equipo e ganhamos. Temos as preposições contra e entre. Qual seria aí um emprego? De qual preposição? Vamos às nossas respostas? Temos aqui, letra A, eles estão estudando, eles estão estudando, desde, las ocho, às 8, em la biblioteca, na biblioteca, de la escuela, da escola. Então, quais são as preposições utilizadas? Desde, en e de. Tudo certo? Letra B. Tras arreglar la casa, se volvió fatigada e se foi a dormir. Então, depois, né, esse traz é depois de arrumar a casa, ficou cansada e se foi a dormir. Lembrem-se da preposição ir mais a mais infinitivo, temos aqui, foi a dormir. Letra C, segundo nuestro padre, esta semana vamos a Belém. Segundo nosso pai, esta semana vamos a Belém. Então, temos 2 preposições empregadas, según e a. Na nossa letra D, para dejar el salón hermoso, pusieron el sillón entre el sofá e la mesilla.
Nós estamos falando aqui que para deixar a sala mais bonita, né, colocar a poltrona entre o sofá e a mesinha. Temos o emprego das preposições para e entre. E letra E, nosso equipo jogou contra o outro equipo, né? Nossa equipe jogou contra a outra equipe e ganhamos. O comentário que nós temos em todas as orações sempre há uma preposição que deve ser excluída, como nós observamos na nossa correção. Na nossa questão 2, nós temos ler o texto abaixo, que traz como título Limpieza ecológica a fondo e desfruta de seu conteúdo, además de observar e circular todas as preposições. Então, você vai ler o texto que nós propomos aí para você, que traz o título Limpeza ecológica a fundo e desfrutar tanto do conteúdo, também você vai observar e circular todas as preposições. Vamos ver como é que ficou as preposições encontradas? Temos aqui, olha só. Su hogar merece um trato especial. Então, seu lar merece um trato especial. Com os elementos que tiene más a mano, puede hacer que cada rincón brille de limpio sin afectar a ecologia e solo com umas modenitas. Né? Então, eu estou falando o quê? Que com os elementos que você tem aí à disposição, você pode limpar cada lugar, né? E deixar ele totalmente limpo, sem afetar a ecologia, porque a gente sabe que tem muitos produtos de limpeza que utilizam muitos elementos químicos, né? Muita química e acaba prejudicando o meio ambiente, tá bom? Então, nesse parágrafo, quais são as preposições que nós encontramos? Com, a, de, sin, con. Tudo bem? No segundo parágrafo, coisas tão sencillas como la sal, el vinagre, el limón, las papas ou el bicarbonato podem ajudá-lo em las tareas de todos os dias. Então, eu estou falando o quê? Que coisas tão simples como o sal, o vinagre, o limão, as batatas e o bicarbonato podem te ajudar aí nas tarefas do dia a dia. Quais as preposições encontradas? Em e de. No último parágrafo, nós temos: sem gastar quase nada, su hogar estará radiante e, sobretudo, muito limpo para proteger a saúde de toda a família. Uma cocina bajo la limpieza es outra coisa. Então, eu estou falando aqui que, sem gastar muito ou quase nada, né, o seu lar estará radiante, né, e, sobretudo, muito limpo e protegido, né, protegendo a saúde da sua família. Preposições encontradas: sim, sobre, para, de e bajo. Tudo bem? Na nossa questão 3, nós temos aqui que você terá que completar as frases com as locuções prepositivas adequadas. Vamos ver como é que ficou cada frase? Temos a letra A: de acordo com os direitos humanos, todos somos livres. Então, de acordo com os direitos humanos, todos somos livres. Letra B: me posiciono em contra de los assassinatos a las mujeres. Me posiciono contra os assassinatos das mulheres. Letra C: depois de tanto jogar al futebol, se foi a dormir. Depois de tanto jogar futebol, foi dormir. Letra D: conforme a Constituição brasileira, todos somos iguais ante a lei. Então, conforme a Constituição brasileira, todos somos iguais perante a lei. Letra E: o produto de Pablo está fora de padrão comercial. Letra F: os livros estão dispostos em relação com seus ordens temáticos. E letra G: hicieron el rascacielos com base nos cálculos de los engenheiros. Tá bom? Comentário: você observou que em todas as questões há o emprego de locuções prepositivas. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula, espero que você esteja aí se cuidando na medida do possível e até uma próxima.